Olá a todos. Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje iremos falar do Evangelho da Libertação, aquele que traz a paz. No estudo anterior, falamos do Evangelho da Serpente e acreditamos que foi bem esclarecedor. Lógico, para aqueles que buscam o verdadeiro conhecimento e a realidade dos fatos. Mas hoje falaremos do Evangelho da Libertação, que é aquele que foi realizado através do sacrifício de Cristo, ou seja, pela sua morte e ressurreição através de sua cruz. Não existe libertação do pecado sem que saibamos que fomos incluídos em sua morte e ressurreição. Adão, ao pecar, trouxe juízo e condenação para toda a sua descendência. Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, fez justiça para a justificação de todo que busca a vida, que traz a verdadeira liberdade. E para compreendermos tudo isto, vamos ler Romanos 5, do versículo 18 ao versículo 21, que diz: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio o dom imerecido sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio de Adão veio a ofensa, e pela ofensa o juízo para a condenação, porque todos pecaram. Adão, ao pecar, nos sentenciou ao pecado e à morte. Em outras palavras, isto quer dizer que nascemos pecadores por causa da transgressão ou da ofensa de Adão. É por isto que a partir do dia que Adão pecou, todos nós nos tornamos alvos de sua condenação, porque somos herdeiros de sua injustiça e somos incapazes de praticar ou gerar qualquer obra que seja suficiente de nos tirar desta condição de escravos do pecado e da morte. É por este motivo que necessitávamos de um justo que pudesse nos justificar pelas suas próprias obras de toda a nossa injustiça. Então a lei veio para que todo o pecado fosse revelado e todo pecador visse pela luz da própria lei a sua condenação. Mas, ao mesmo tempo que a lei revelou todos os injustos, também foi obrigada a revelar aquele que traria a justiça e a justificação, ou seja, o justo. E pelo seu ato de justiça, justificou e justifica todo aquele que crê em seu sacrifício, recebe gratuitamente a justificação do pecado de Adão e a purificação de seus próprios pecados. Este sim é o Evangelho da libertação, o sacrifício de Cristo naquela cruz. Pois foi lá que ele nos atraiu em seu próprio corpo e nos fez morrer juntamente com ele, para nos tirar de Adão e nos fazer
membros, mas agora de seu próprio corpo e não mais do velho Adão. Foi por este motivo que Paulo foi bem claro aos Romanos quando falou no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, que diz: Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo deixou bem claro que o evangelho da libertação tira o homem da vida velha e traz para uma nova vida. E o processo pelo qual podemos receber esta nova vida, Paulo deixou claro novamente, que é pela nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Se não crermos verdadeiramente em nossa morte e ressurreição com Cristo, é impossível estarmos usufruindo do Evangelho da libertação, aquele que tira o homem do pecado e da condenação da morte. Como falamos no estudo anterior, o falso evangelho ou o evangelho da serpente quer que você permaneça no pecado, pois assim você jamais desfrutará da nova vida. Já o evangelho da libertação tira-nos do pecado, justifica-nos, purifica-nos e nos concede uma vida nova, limpa e livre da condenação que vem por intermédio do pecado. E para finalizar o nosso estudo, vamos ler Romanos 10, do versículo 6 ao versículo 13, que diz: Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam o seu nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o verdadeiro evangelho, o evangelho da libertação, aquele que traz liberdade e, por fim, a vida eterna a todo aquele que crê na sua morte e ressurreição juntamente com Cristo, pois aqui está a verdadeira libertação do pecado e da morte. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com a sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço
ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado